Em 1678, John Bunyan publicou um dos livros cristãos mais famosos de todos os tempos, O Peregrino. Nele, um personagem chamado Cristão empreende uma jornada desde a cidade da destruição e ele passa pelo pântano do desânimo, pelo vale da sombra da morte, pelo castelo da dúvida, até que ele finalmente chega à cidade celestial. Correto. Em um ponto de sua peregrinação, Cristão é escoltado até o arsenal de um palácio e lhe é mostrado todos os tipos de armaduras que seu senhor havia providenciado para os peregrinos: espadas, escudos, capacetes, couraças e calçados que não se desgastavam. Havia em tal abundância que eram suficientes para armar tantos homens a serviço de seu senhor quanto as estrelas no firmamento. Antes de Cristão partir, eles o armaram da cabeça aos pés com armadura completa para se defender na estrada, caso fosse atacado. Este episódio nos lembra da armadura de Deus que Paulo nos apresenta no último capítulo de Efésios. Sabe o que é curioso? Que assim como Paulo escreveu Efésios estando em uma prisão em Roma por pregar a mensagem de Cristo, Bunyan escreveu O Peregrino em uma prisão em Bedford, Inglaterra, exatamente pelo mesmo motivo. A Escola Sabatina Like apresenta a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. Lição 13, Lutando pela Paz. Ao lermos Efésios 6, 10 a 20, Paulo exorta a igreja a vestir a panóplia divina, que é o termo grego para uma armadura completa da cabeça aos pés. Podemos pensar, erroneamente, que Paulo está nos oferecendo essa armadura de Deus para que possamos lutar sozinhos contra as hostes malignas do diabo. Mas não, Paulo não está pensando em guerreiros solitários. A vitória nas guerras gregas e romanas dependia da cooperação dos soldados em cada unidade militar e, especialmente, do apoio mútuo no calor da batalha. Se ao longo da carta Paulo está falando sobre a unidade da igreja, não seria estranho se ele a concluísse com a imagem de um guerreiro solitário? Ouçam com atenção. Paulo está pensando na igreja como um exército em que cada soldado está vestido da cabeça aos pés com a armadura de Deus, para que juntos possamos perseverar até o fim. Portanto, a pergunta desta semana é: do que precisamos para nos revestirmos totalmente da armadura de Deus? Em primeiro lugar, o cinto e a couraça. No versículo 14, Paulo apresenta os dois primeiros elementos da armadura de que nos devemos revestir: o cinto da verdade e a couraça da justiça. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Paulo retrata o crente vestido como um legionário romano, começando pelo cinturão militar de couro com as placas decorativas e a fivela. Qual era sua função? Amarrar as roupas e manter outros itens no lugar. Paulo compara esse cinturão com a verdade. Quando nos apegamos à verdade, cada doutrina está em seu devido lugar, pois a verdade não é própria do crente, é um dom de Deus. De fato, Jesus afirmou ser a verdade. Portanto, este convite é para nos apegarmos a Cristo e a seus ensinamentos. A couraça, por outro lado, era como um colete à prova de balas que protegia os órgãos vitais dos golpes e das pancadas do inimigo. Em alguns casos, ela era feita de malha de ferro e, em outros, de escamas de ferro ou bronze. Assim como o cinturão da verdade, a couraça da justiça é de origem divina. De fato, em Isaías 59:17, somos informados de que o próprio Senhor usou a justiça como couraça. E, em Efésios, Paulo associa a justiça à santidade, à bondade e à verdade. Perceberam? A justiça de Cristo e o fato de tratarmos os outros de maneira justa e boa são como um colete à prova de balas que nos protege do inimigo. Em segundo lugar, as sandálias. No versículo 15, apenas um elemento é mencionado: os calçados da armadura. Calçados com a disponibilidade para anunciar o evangelho da paz. Um soldado romano que se preparava para a batalha calçava um par de sandálias militares resistentes, com uma sola de várias camadas que ajudava o soldado a avançar com firmeza para a batalha.
Paulo explica esse calçado militar com o vocabulário de Isaías 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação. Vocês conseguem perceber isso? O que nos permite avançar nessa guerra cósmica em que nos encontramos é o Evangelho da Paz. Muitas e muitas vezes, o Evangelho é usado para brigar, discutir, atacar outras igrejas, bater na cabeça daqueles que não aceitam uma doutrina como a Bíblia. Como podemos avançar pregando um Evangelho que, em vez de trazer paz ao coração humano, gera conflito e discórdia? Evangelho significa boas novas. Podemos entender isso? E não estamos dizendo para não pregarmos a verdade presente. O que estamos dizendo é que se você for se cingir com a verdade presente, não deixe a couraça da justiça e da bondade e as sandálias do Evangelho da Paz no guarda-roupa. Terceiro, o escudo, o capacete e a espada. Nos versículos 16 e 17, somos apresentados com mais 3 elementos que são vitais para a batalha. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O grande escudo retangular de um legionário romano era feito de madeira e coberto com couro. Quando mergulhados em água, os escudos podiam extinguir flechas mergulhadas em piche e incendiadas. Lembram quem foi identificado como um escudo no Antigo Testamento? O próprio Deus. Ele disse a Abraão: eu sou o teu escudo. Exatamente. Empunhar o escudo da fé é enfrentar todas as nossas batalhas com Deus à nossa frente. O capacete de batalha romano, por outro lado, era feito de ferro ou bronze. Ao bojo que protegia a cabeça era acrescentada uma placa na parte de trás, para proteger o pescoço, protetores de orelhas, um arco para as sobrancelhas e placas articuladas para proteger as bochechas. Você acha que um soldado romano deixaria o capacete para o futuro? Não. Se ele o fizesse, seria praticamente um homem morto. Então nós também não deveríamos. A salvação não é algo que vamos obter no futuro. É algo que temos de experimentar no presente. Já estamos salvos em Cristo. E essa certeza lança fora todo o medo de perder a batalha. E a espada? Paulo refere-se à espada curta de 2 gumes do legionário romano e compara-a com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Há mais de 3.000 promessas na Bíblia. Não devemos sequer compará-las às munições de uma arma, porque as munições, por muito numerosas que sejam, acabam mais cedo ou mais tarde. Mas as promessas da Bíblia são inesgotáveis, porque estão sempre à nossa disposição. É por isso que a imagem da espada é perfeita, porque uma espada bem guardada perdura no tempo, como a palavra de Deus que perdura para sempre. E em quarto lugar, a arma superpoderosa da oração. Concluindo sua exortação à batalha, Paulo exorta os crentes a se envolverem em oração crucial e contínua por todos os santos e por ele mesmo como embaixador na prisão. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Esse chamado à oração pode ser entendido como uma extensão do imaginário militar, já que invocar Deus ou os deuses era uma prática comum no antigo campo de batalha. Como quando o rei Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Embora a oração não seja um elemento da armadura, ela é como uma arma secreta superpoderosa, um poder sobrenatural indispensável para alcançar a vitória sobre o inimigo. Por fim, e embora possa parecer óbvio, devemos dizer que essas armas devem ser usadas todos os dias. Devemos nos tornar proficientes no uso delas.
Por quê? Porque o diabo também tem suas armas, e embora não sejam tão poderosas quanto as nossas, ele as usa todos os dias. De que adianta um exército ter armas de última geração se não sabe como usá-las? Se estiver enfrentando um exército com armas velhas e enferrujadas, mas que sabe como usá-las, quem vocês acham que vencerá? Como o peregrino cristão, vistamos toda a armadura de Deus e avancemos juntos, como igreja, para a cidade celestial, a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. A Escola Sabatina Like convida vocês a continuarem estudando juntos a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo. Lembrem-se de que juntos podemos crescer mais.